Bom, gurizada, agora nós vamos ver um pouquinho então da classificação das cadeias carbônicas, né? Que é uma outra questão que você sabe que cai bastante e os caras cobram bem o que seria uma classificação de cadeias. Então vamos começar daqui, ó. Nós temos cadeias carbônicas basicamente de dois tipos. Uma primeira divisão, as cadeias abertas ou acíclicas e as cadeias fechadas ou cíclicas. Lembrando que para uma cadeia ser fechada, o mínimo que a gente tem que ter são 3 carbonos. Para poder fechar o ciclo. Porque eu só tendo 2 carbonos, a cadeia tem que ser aberta. Um é o início, o outro é o fim. Agora, com 3 carbonos, eu consigo fechar um ciclo. Então, o menor composto cíclico tem 3 carbonos, tá? Bom, qual é a segunda divisão? Dentro das cadeias abertas ou acíclicas, dependendo da disposição dos átomos, eu posso ter as cadeias normais, aquelas que não têm ramificação, ou seja, um átomo é continuação do outro, um carbono continua no outro. E eu aqui vou fazer de propósito, porque no desenho não está. Eu posso dobrar a cadeia e ela continua sendo uma cadeia normal. Atenção, isso aqui não é uma cadeia ramificada. Me acompanhem aqui. Isto aqui está continuando a mesma cadeia, mesmo que seja toda torta. Isso é importante destacar, porque tem gente que erra. Pessoal, a cadeia começa e eu não tiro o lápis aqui, ó, continua, e ela vai até o fim. Isso aqui é uma cadeia normal. Para ela ser ramificada, eu tenho que ter uma bifurcação. Ó, ela continuava, ela estava indo, lá pelas tantas, pum, saiu da cadeia principal. Entrou num beco, entrou numa rua sem saída. Ela não é continuação. Isto tudo que eu estou fazendo aqui são ramificações. Ó. Então, cuidado com esse detalhe. A cadeia ramificada, ela tem que ter carbonos. Carbonos, não é qualquer coisa pendurada, tem que ser carbonos saindo da cadeia principal. Tá? Aqui alguns alertas, né? Isto aqui, que eu vou desenhar agora, é uma cadeia ramificada normal. Normalzinho. Sem nenhum problema, comumzinho. Não é bom usar o termo normal. É uma cadeia ramificada comum. Agora, isto aqui também é uma cadeia ramificada e muita gente não identifica que seja cadeia ramificada, mas ela é uma cadeia ramificada. No momento que o nitrogênio funciona como heteroátomo participando da cadeia principal, se eu tenho coisas que saem da cadeia, eu tenho então uma ramificação. Percebam, a cadeia principal seria essa aqui. Mas esse CH3 está saindo da cadeia principal. Mas ele sai do nitrogênio. Não tem problema. Isso é uma cadeia heterogênea, que depois nós vamos ver, mas ramificada. Então vocês tomem cuidado com isso, certo? Então, ramificação tem que ser carbonos que saiam da cadeia principal, mesmo que seja carbono, uma ramificação que saia de um heteroátomo. Né? Agora, o oposto não é verdadeiro. Isso que eu vou desenhar agora. Isto é uma cadeia ramificada? Não. Em hipótese alguma, isso aqui é uma cadeia normal, porque o nitrogênio agora não faz parte da cadeia. A cadeia é só isso aqui que eu estou quadriculando. Então, esta cadeia é normal. E esta aqui é ramificada. Certo? Então, este tipo de diferenciação eu tenho que saber fazer. Tá? Bom, vamos adiante. Ainda dentro das abertas, eu posso classificar, além de normal e ramificada, quanto ao tipo de ligação presente. Saturada só tem ligação simples na cadeia. Insaturada tem que ter, aqui está bem falhadinho, uma dupla ou uma tripla na cadeia. Tá? Então, vamos aqui a alguns exemplos. Isto aqui não é uma cadeia insaturada, porque na cadeia eu só tenho ligação simples. Mas tem uma dupla, Pierre, entre o carbono e o O. Essa dupla entre o carbono e o O deixa o composto, a molécula, insaturada. Se cair esta pergunta na prova, guriazinha, abre teu olho, para de pensar no namoradinho, olha pra cá, e os gurizinhos vão parar de pensar no filme pornô. Olha aqui, ó, esta liga dupla aqui é do composto. Então, este composto tem uma insaturação, e portanto é um composto, uma molécula, uma substância insaturada. Mas se pedir a cadeia, baby,
A cadeia não tem liga dupla. Então, a cadeia é saturada. Esse é o único perigo da classificação entre saturada e insaturada. Para ser insaturada, tem que ter a liga dupla na cadeia. Observa o seguinte. Obviamente, fica claro que essa aqui é uma cadeia insaturada. Obviamente, porque a liga dupla está na cadeia. Mas vocês querem ver um outro exemplo que tem gente que já fica na dúvida? CH3, CH dupla N, CH3. Ah, Pierre, mas a dupla não é carbono-carbono. É, mas o N está no meio da cadeia, fazendo um papel de carbono. Ele é um heteroátomo. Logo, esta é uma cadeia insaturada, sim, senhora louquinha que me ouve nesse momento. Então, esta aqui, saturada. Pessoal, estou falando da cadeia. Por isso vou botar no feminino, saturada. Porque se ele perguntasse o composto, aí sim ele tem uma dupla, um composto insaturado. Aqui é uma cadeia insaturada. Aqui é uma cadeia insaturada. Porque tem insaturação, liga dupla ou tripla entre carbonos. O pessoal que não entende o termo insaturado, como é que assim é insaturada se está tendo mais ligações? Pessoal, ser saturado é não poder mais botar hidrogênio. Este composto aqui é totalmente saturado. Esse também. Por quê? Porque já está saturado de hidrogênios, não cabe mais nada. Já, quando tu tem uma liga dupla, aqui, observe, a presença desta liga dupla permite que eu quebre a liga dupla, e se eu quebrar uma liga dupla, eu abro uma valência onde eu posso botar 2 hidrogênios. E se eu boto mais hidrogênios, eu estou saturando a molécula mais do que ela estava antes. Então, sair de uma dupla, quebrar a dupla e botar hidrogênios é saturar a cadeia. Então, por isso que quando tu não tem dupla nem tripla, tu já está saturado. Antes de ter a dupla quebrada e a tripla quebrada, tu ainda pode botar hidrogênios. Então, tu é insaturado. Então, esse é o termo. Insaturado é que ainda posso quebrar duplas e triplas para botar o hidrogênio. Certo? Então, saturada e insaturada é isso. Homogênea e heterogênea. Aqui tá bonito, tá claro. Olha aqui, só carbono na cadeia. Só carbono na cadeia. Ah, mas tem o heteroátomo, o O para fora. Ah, para fora não deixa a cadeia heterogênea. A cadeia é só isso aqui. A cadeia é saturada e eu tenho heteroátomos. O que é um heteroátomo? É qualquer átomo diferente de carbono e hidrogênio. Mas se ele não está entre carbonos, a cadeia é homogênea. Aqui, então, é um exemplo claro. Está aqui a cadeia e o O para fora. Ah, o O é um heteroátomo para fora da cadeia. Então, a cadeia não é heterogênea. A cadeia é homogênea. Agora, no instante que eu boto um O, vamos botar aqui um outro exemplo. Um N entre carbonos. Um S entre carbonos. Aí a cadeia passa a ser heterogênea. Certo? Então, essa cadeia aqui é homo, essa é homo. Ah, mas tem o N. É, mas o N está para fora. E essa? Ah, essa é hétero. Essa é hétero porque o N está entre carbonos. Se ele tiver entre 2 carbonos, já basta para a cadeia ser heterogênea. Né? Aqui, homo. Aqui é homo. O O está para fora. Aqui, homo. Aqui é hétero. Olha que boa. Essa é homo, não tem heteroátomo, nem entre carbonos, nem fora. Essa aqui, essa aqui é hétero. Essa aqui é hétero, porque tem o N entre carbonos. Tá? Então fica muito claro. Um N, um S, um fósforo, um heteroátomo, um átomo diferente de hidrogênio e carbono. Entre carbonos, deixa a cadeia heterogênea. Tá? Bom, dentro das fechadas ou cíclicas, eu tenho 2 classificações. As alicíclicas, que seriam as fechadas sem frescura, sem ser anel aromático. Alicíclica é uma fechada comumzinha, enquanto que a aromática precisa ter no mínimo um anel benzênico, no mínimo um anel aromático, né? Que depois nós vamos falar como é que é. Bom, então dentro das alicíclicas, elas também podem ser normais. Como é que seriam isso? Seriam cadeias assim, simplesmente sem ramificação. Cadeias cíclicas, onde eu só tenho os carbonos do ciclo. Ó,
todas cadeias alicíclicas normais, mas elas podem ser alicíclicas ramificadas. Então, olha aqui, ó. O mesmo desenho, só que tem ramificação. A mesma coisa. Tá lá, duas ramificações. Ah, pode ser em carbonos diferentes? Pode, uma ramificação ali, outras duas aqui. Então, se eu começasse a classificar essa cadeia, aberto ou fechado? Fechado. Cíclica ou fechado? Alicíclica ou aromática? Alicíclica. Normal ou ramificada? Normal. Já essa aqui é uma cíclica, alicíclica, ramificada. Tá? Então é fácil de entender essas diferenças. Quanto à saturação, aqui ó, se tem liga dupla, é insaturada. Se tem só ligação simples, aí ela é saturada. Então, vamos botar um exemplo aqui, ó. Deixa eu botar uma dupla aqui. Como é que eu classifico essa? É cíclica, do tipo alicíclica, ramificada, insaturada, porque tem uma liga dupla. Já essa aqui, ela é cíclica, do tipo alicíclica, normal, saturada. Então fica claro que vale as mesmas regras lá de cima. Lembrando que, se tiver uma dupla para fora da cadeia, pessoal, vamos botar uma dupla para fora da cadeia, a cadeia não é insaturada, né? Continua sendo uma cadeia cíclica, alicíclica, normal, não é uma ramificação, porque não é carbono, saturada, porque a dupla não está na cadeia, está para fora com o O, tá? Então tome cuidado com isso. E por fim, as cadeias cíclicas podem ser homocíclicas ou heterocíclicas. Te liga nesses dois termos que caem. Homocíclicas e heterocíclicas, que são homogêneas ou heterogêneas. Então, todas essas que eu desenhei aqui são homocíclicas. Agora, poderia ter um troço assim, ó, com o nitrogênio aqui. Ó. Como é que eu classifico essa aqui? Ela é cíclica, alicíclica, alicíclica, normal, porque não tem ramificação, insaturada, porque tem liga dupla na cadeia, e heterocíclica, porque o N está entre carbonos. Certo? Já essa aqui, essa aqui é homocíclica, porque o O está para fora da cadeia. Tá? Então, heterocíclica é quando tem um heteroátomo no meio da cadeia, certo? Então, muito fácil de identificar isso aqui. Se for aromática, pessoal, aromática tem que ter no mínimo um anel de 6 carbonos, tá? Tá aqui os 6 carbonos, vamos desenhar eles aqui, com 3 duplas alternadas, vamos botar elas de vermelho aqui, 3 duplas alternadas, o que permite ressonância, e é a mesma coisa que desenhar assim. Isso que eu estou desenhando aqui é o mesmo composto, só que em vez de botar as 3 duplas alternadas, a gente faz uma bolinha para indicar a ressonância. Ressonância é essa que é a deslocalização. A ligação dupla passa para cá, a outra passa para cá e a outra passa para lá. E aí parece o próton mordendo o próprio rabo. Ele começa a morder, a girar, vira um ciclo, né? Vira um aro, por isso o nome aromático, né? Vira, então, aqui uma ressonância que dá estabilidade à molécula. Pode sair com as 3 duplas na prova? Pode. Pode sair com o anel, com o círculo? Pode, não tem problema nenhum, né? Então, anel aromático, cadeia aromática, como vocês veem aqui. Basta ter um núcleo aromático que já é aromática, né? Por exemplo, se eu fizer um desenho desse tipo aqui, vamos fazer um troço assim. Pierre, os 3 anéis são aromáticos? Não. Isso é um anel alicíclico, isso é um anel alicíclico, mas isso é um anel aromático. Basta ter um para eu já classificar como composto aromático. Esse composto é aromático porque um dos seus ciclos, isso aqui seriam 3 ciclos, né? Um triciclo, olha só, quase saiu andando com isso aqui, um triciclo. E
Um deles é aromático, basta para o composto ser aromático, né? Aqui ainda tem uma divisãozinha em aromáticos com núcleos isolados, ó, tem um carbono entre eles, e condensados, que é quando eles compartilham a mesma parede. Qual é o detalhe de quando eles compartilham a mesma parede? Eles compartilham o mesmo carbono. Então, 2 anéis aromáticos condensados são 12 carbonos? Não, são 10, porque 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, os dois aqui do meio, certo? Então, isso tem que tomar cuidado. Lembrando que se ela é insaturada, ela é sempre... Desculpa, se ela é aromática, ela é sempre insaturada, porque tem que ter 3 duplas alternadas, tá? Outra coisa, isso que eu vou desenhar aqui, ó, abre bem teu olho aqui que muita gente erra isso. Isto aqui é aromático. Eu posso ter o N fazendo o papel de carbono, porque o N permite ter dupla alternada. Olha aqui, ó. Isto aqui é um anel aromático. Uma dupla alternou com outra dupla alternou. Como é que é mesmo o termo quando eu tenho dupla alternada com simples? Conjugadas. O anel aromático, já caiu no Enem isso aí, gurizada. O anel aromático tem duplas conjugadas, que permitem ressonância alternadas. Isto aqui é um anel aromático. Isso aqui, ó. É uma piridina, né? Isso aqui é o anel aromático, o nome do composto. Ele tem o N, e o N faz a dupla e a simples e permite a conjugação. Na prova isso pode ser desenhado assim também. É a mesma coisa. O N fazendo o papel desse carbono aqui de baixo. É possível, tá? Então vocês não se assustem. Seria um anel aromático heterogêneo, olha só que legal. Um anel aromático heterocíclico, porque tem o heteroátomo entre carbonos. O anel aromático é sempre insaturado, aqui ele é heterogêneo também, tá? Então isso é uma coisa que pode cair, vocês têm que cuidar, certo? Bom, então a respeito de classificação de cadeias, a última coisa que a gente tem que tomar cuidado, olha bem, a última coisa que a gente tem que tomar cuidado é que existe um termo que alguns livros, e sobretudo alguns professores e alguns colégios, dão como sinônimo de cadeia aberta, mas não é sinônimo de cadeia aberta. É um termo que pega todas as abertas e mais algumas das fechadas, que não são aromáticas nem heterocíclicas. Tá? Então, o termo alifática, a cadeia alifática não é a sinônimo de aberta. Não é aberta propriamente dita. A cadeia alifática pega todas as abertas. Então, por isso que muita gente confunde com sinônimo de aberta. Se eu te perguntar agora, toda aberta é alifática? Sim. Toda alifática é aberta? Não. As cadeias alicíclicas normais aqui são também alifáticas. Isso caiu na URGS a 2 vestibulares. Os caras cobraram uma cadeia alifática, os neguinhos já riscaram as fechadas. E a resposta era uma fechada desse tipo. Tu escutou isso aqui, Louquinha? Tu abre esse teu olho aqui, rapaz. Eu tô te dizendo que uma cadeia alifática pode ser fechada. E tu não sabia disso, louco. As cadeias alifáticas são todas as abertas e mais algumas das fechadas. Olha que sacanagem. Uma aromática não é alifática. Cadeia alifática é aquela que não é aromática. É uma aberta ou uma fechada alicíclica comumzinha. Né? Então cuidado com esse detalhe. Eu vou limpar um pouco aqui tudo. Vou subir aqui e vou mostrar. Ó. Cadeias que não são aromáticas nem heterocíclicas são também chamadas de alifáticas. Então cuidado. Aqui, ó, não é qualquer alicíclica que é alifática. Ela não pode ser heterocíclica. Para ser alifática, ela não é aromática e não é heterocíclica. Ou seja, pode ser uma cadeia aberta. Se cair uma cadeia aberta, ela é alifática? Sim. Se cair uma cadeia alicíclica comum, que não é nem aromática nem heterocíclica, ela também é alifática. Então, essa aqui é alifática e essa aqui também é alifática, certo? Então, vocês tomem cuidado nesse tipo de classificação de cadeias, ok? Vamos ver alguns exemplos, então, de classificação de cadeias. Eu vou dar uma limpada aqui, tá? E vamos para alguns exemplos aqui. Observe. Aqui, gurizada. Olha bem. O que a gente tem aqui? Cadeias normais. Abertas e normais.
aqui fechadas e normais. Não tem nenhuma ramificação. Cadeia ramificada, olha aqui, ó. Cadeia ramificada, normalmente ela tem carbono terciário ou quaternário. Mas ela não precisa ter carbono terciário ou quaternário. Eu já dei um exemplo ali na outra telinha. Se ela tiver um heteroátomo, ela pode ser ramificada e só ter carbono primário e secundário. Essa cadeia que eu estou desenhando em vermelho aqui, ó, ela é bem ramificada. Aqui é a ramificação. Eu tenho a cadeia principal e tenho a ramificação. Só que ela não tem carbono terciário porque o heteroátomo faz um papel de um carbono. Então isso aqui é carbono primário, primário. Isso aqui é carbono primário, primário, secundário, secundário, primário. Ou seja, ela só tem carbono primário e secundário. E ela não é uma que tenha carbono terciário. Então, e ela é ramificada, né? Então, normalmente tem o carbono terciário. Mas mesmo num ciclo, não precisa ter, né? Se eu tivesse um ciclo desse tipo aqui, seria um ciclo homogêneo, né? Agora, se eu tivesse com um N, o N permite que eu tenha uma ramificação. Então, seria uma cadeia cíclica, heterocíclica, tem um heteroátomo, e ela é ramificada, e ela não tem o carbono terciário. Então, alguém que tenha gravado que uma cadeia ramificada é obrigatório ter carbono terciário ou quaternário, não é verdade, porque eu posso ter um heteroátomo e a ramificação saindo do heteroátomo, ok? Vou dar uma limpadinha aqui. Cadeias homogêneas e heterogêneas, aqui exemplo, ó, homogênea, homogênea, bota para fora, homogênea, homogênea, mesmo sendo cíclica, ó, o heteroátomo para fora. Agora, se tem o heteroátomo entre carbonos, aí nós temos, aqui na verdade é por causa desse O aqui, nós temos então uma cadeia heterogênea. Se ela for fechada, ela se chama heterocíclica. Né? Olha aqui, ó, aquela aromática que eu tinha mostrado, ela é aromática. Tá? E cadeia saturada, a liga dupla ou está para fora com outro átomo, ou não tem a liga dupla, nem tripla. Já uma cadeia, aqui também, saturada. Já uma cadeia insaturada, vamos dar uma limpada aqui, vamos subir. Uma cadeia insaturada, ela vai ter insaturação na cadeia. Exemplos de insaturação na cadeia. Inclusive, sendo a insaturação com um outro átomo que não seja o carbono. Tá? Então, não tem muito mistério isso aqui, vamos limpar e vamos adiante. Cadeias alicíclicas ou aromáticas, por que não tem aqui? Porque não tem aberta, né? Alicíclica é cíclica, aromática é cíclica, então não tem aberta. Então nós temos cadeias alicíclicas, cadeias normais, cadeias comunzinhas, mesmo que ramificadas, mesmo que insaturadas, e as cadeias aromáticas, que tem que ter no mínimo um anel aromático, né? 1, 2, 3. Lembrando que isso aqui está em ressonância. Isso aqui é importante, ó. Isso aqui, guris, vamos abrir o olho aqui. Na hora de desenhar um anel aromático e botar as 3 duplas, só o primeiro recebe as 3 duplas. Ó, uma dupla, 2 duplas, 3 duplas alternadas. Os próximos anéis condensados a eles não podem receber 3 duplas porque tem que estar alternado. E se tem que estar alternado, eu não vou botar aqui, ó. Não posso, porque tá aí, fica grudado. Não posso botar aqui porque fica grudado. Não posso. Então, eu tenho que sair daqui, alternar com ela lá. Só que se eu botei ela lá, eu já não posso botar outra aqui, vai ter que ser aqui. Mas se eu botei aqui, não pode ter outra aqui nem aqui. Então vocês percebam, um naftaleno, que é esse cara aqui, ele tem 2 anéis aromáticos. Só que só um tem 3 duplas e o outro tem 2. Quer ver uma questão clássica que eles fazem? Quantas ligações pi? Porque na dupla, a gente já estudou, na dupla, uma é pi. Quantas ligações pi tem no naftaleno? Aí o neguinho pensa, é 2 anel aromáticos. 3, 6. E na verdade não é 6, são 5 ligações pi, né? Porque a melhor representação para esse composto seria assim. Seria os 2 anéis, aqui, bonitinhos, né? E em vez das duplas, a ressonância. Aí neguinho vai chegar no dia e vai olhar, aqui é a ressonância. São 3 duplas, ele marca 6 ligações pi. E na verdade não são 6, são 5, porque é as 3 na primeira e as outras 2 alternando. Outra coisa, não te esquece, vou botar até de verde aqui. Cada ligação dupla, cada ligação pi é um par de elétrons. Uma ligação pi igual a 2 elétrons pi. Isso é uma pergunta que eles adoram fazer. Então abre teu olho. Se perguntar, no naftaleno tem quantas ligações pi? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mas tem quantos elétrons pi? 10, porque 2, 4, 6, 8, 10. Aí no nosso livro de orgânica tem várias
No mínimo umas 3, em que ele pergunta o número de elétrons π. Aí o aluno pega e marca o número de ligações π. Pessoal, é ligação covalente. Se a ligação covalente é compartilhamento de um par de elétrons. Então, cada ligação π são 2, ou seja, um par de elétrons π. Cuidado com isso. Para encerrar a classificação de cadeias, então nós vamos falar da cadeia mista, que é aquela que tem parte aberta e parte fechada. Aqui está a parte aberta, aqui está a parte fechada. Não precisa dizer que é ramificada, porque afinal, se parte aberta e parte fechada, a parte fechada é a ramificação da cadeia aberta, a parte aberta é a ramificação da cadeia fechada. Então é óbvio que ela é ramificada. Não precisa ser aromático a parte fechada. Pode ser uma parte fechada comum e uma parte aberta lá. Tá? Então, mista, parte aberta e parte fechada. Ok? Limpamos aqui, subimos mais um pouco. Dá até para a gente dar uma aumentada aqui para fazer esse exercício. Vamos aumentar aqui. Vamos fazer um exercíciozinho de classificação de cadeias. Tá? Olha aí, bonito o exercício. Tá? Vamos classificar aqui. Essa aqui, pessoal, o que eu posso dizer desta primeira? Fechada, vamos dizer tudo que dá para dizer. Fechada ou cíclica. É a mesma coisa, né? Fechada ou cíclica. Poliaromática. Olha bem, são vários anéis aromáticos. Poliaromática, vários anéis aromáticos. Se a aromática é insaturada, nem precisava dizer, mas vamos reforçar. Ramificada ninguém marca, porque não se dá conta que um anel é a ramificação do outro. No instante que eu tenho 2 anéis condensados, olha o carbono terciário aqui, essa cadeia é ramificada. Um anel ramifica o outro. Ramificada. Heterogênea, porque tem o heteroátomo entre carbonos. Se ela é heterogênea, eu posso chamar de heterocíclica, né? Porque o heteroátomo está no ciclo. Tá? Então, tudo isso aqui eu posso. Fechada, aromática ou poliaromática, com anéis condensados, eu posso dizer, núcleos condensados, insaturada, porque tem liga dupla, ramificada, porque um anel ramifica o outro, heterogênea, porque tem o heteroátomo entre carbonos, heterocíclica, porque esse heteroátomo está no ciclo. Então percebam quantas coisas eu posso dizer sobre essa cadeia aqui, certo? Já essa segunda aqui, o que eu vou dizer dela? Ela é mista, e no instante que eu digo que ela é mista, não precisa nem dizer que é ramificada, mas é, né? O ciclo ramifica a parte aberta ramifica o ciclo. Tá? Ela é insaturada, porque tem liga dupla na cadeia. Ela é heterogênea, e o heteroátomo está no ciclo, eu posso dizer que ela é heterocíclica. Né? Heterocíclica. Tá? Ramificada, eu já falei, né? Quando é mista, nem precisa dizer que é ramificada. Certo? Ela seria uma alicíclica, porque não é aromática. Sempre que não é aromática é alicíclica. Agora, cuidado, ela não pode ser chamada alifática, porque a alifática tem que ter... não pode ser aromática, que nem essa aqui é aromática, então não é alifática, e ela também não pode ser heterocíclica, né? Então essa aqui é heterocíclica, certo? Agora, esta aqui é uma cadeia alifática. Ela é cíclica, porém alifática. Por que ela é alifática? Porque ela não é nem aromática, nem heterocíclica. Então é uma cadeia alifática. Muita gente não marcaria alifática, porque pensa que alifática é sinônimo de aberta. Mas a alifática pode ser uma fechada, do tipo que não seja aromática nem heterocíclica. É uma cadeia cíclica, alifática, normal, não tem ramificação. As ramificações, ou o que está saindo daqui não é carbono, então não é ramificação. Ela é saturada, porque a liga dupla não está na cadeia, está para fora da cadeia. Eu posso dizer que o composto é insaturado, mas a cadeia é saturada. Ela é homocíclica, por quê? Porque ela é fechada e o heteroátomo não está entre carbonos. Ela é homocíclica. Tá? Então, cíclica, alifática, normal, saturada, homocíclica.
Tudo isso serve para essa cadeia aqui. Poderia ainda dizer que é alicíclica, né? É uma alicíclica. Por quê? Porque não é aromática. Sempre que não é aromática, é alicíclica. Então, ela também pode ser chamada de alicíclica. Certo? Vamos adiante. E essa aqui? Acíclica. Ou seja, aberta. Todas que são abertas eu posso chamar de alifática. Então tá aqui, alifática. Não tem ramificação. Olha aqui a cadeia. Tudo que está saindo é O, então ela é normal. A liga dupla não está na cadeia, então ela é saturada. Né? Acíclica, alifática, normal, saturada, tudo isso aqui é essa cadeia aqui, certo? Bom, vamos para penúltimo. Essa aqui. Olha, pessoal, observe. A cadeia, por exemplo, poderia ser tudo isso aqui. E isto aqui seria uma ramificação. Então, na cadeia eu tenho liga dupla? Tenho. Tenho heteroátomo? Tenho. Então, ela é o quê? Ela é acíclica, ou seja, aberta. Ela é normal. Ela é normal porque... Desculpa, não é normal nada. Vamos corrigir aqui. Vamos pintar de branco. Ela é ramificada. Por que que ela é ramificada? Porque aqui, ó, tá saindo uma ramificação da cadeia. Ah, mas essa ramificação tá saindo do heteroátomo. Não tem problema. Ela é ramificada. Ramificada. Ela é heterogênea. Porque o heteroátomo está entre carbonos. E ela é insaturada. Porque a liga dupla está na cadeia. Então, acíclica, ou seja, aberta, ramificada, heterogênea, insaturada. E a última. Aberta também, ou seja, acíclica. Normal, percebam, não existe nenhuma ramificação, não tem nenhum carbono saindo da cadeia principal. Então, ela é normal. Ela é saturada, porque a liga dupla não está na cadeia. Ela é saturada, porque a liga dupla não está na cadeia. Só que, porém, ela é heterogênea. Por que que ela é heterogênea? Porque o heteroátomo está entre carbonos. É esse O aqui que está entre os carbonos e deixa ela heterogênea. Ok? Bom, gurizada, com isso eu acho que fizemos uma bela revisão de classificação de cadeias, tá? Com exercício e tudo. Então tá faltando dessa parte inicial de orgânica só nomenclatura. E o próximo videozinho vai ser nomenclatura de compostos orgânicos. Beijo nas gurias, abraço nos guris e dá-lhe grêmio. Vamos lá. Feitoria. Tchau.